Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas à nossa aula de número 74 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre dois tipos de discurso, o discurso direto e o discurso indireto. E os objetivos para a nossa aula são reconhecer o discurso direto e o indireto nos textos, que vocês saibam retirar partes de uma história que contenha discurso direto, discurso indireto, e que vocês tenham também a capacidade de transformar discurso direto em indireto, bem como modificar textos que estejam no discurso indireto para o direto. Pessoal, separem lá o material para a nossa aula, como a prof sempre pede, né? Pega o caderno de português, lápis, caneta, borracha, para vocês irem anotando durante a aula, que vai servir essas anotações lá para vocês fazerem a atividade, beleza? Material na mão, vamos lá então? Vamos definir o que é discurso direto. Então, o discurso direto, gente, é aquele trecho do texto no qual nós temos fala de personagem, né? Essa fala de personagem, ela é introduzida na história, na frase, pelos verbos de elocução, que também são chamados de verbos de dizer. Esses verbos de elocução, esses verbos de dizer, eles vão sinalizar para mim, leitor, para mim, leitora, né? Que a partir dali vai ter personagem falando. Eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Disse, falou, respondeu, outros murmurou, sussurrou, argumentou e assim por diante, né? Depois do verbo de dizer, eu preciso pôr o quê? 2 pontos, né? E na outra linha, usar o travessão para sinalizar a fala do narrador. Olhem o exemplo aqui comigo. A mãe chamou o filho e disse. Olhem o verbo de dizer aqui. Disse. Depois do disse, 2 pontos. Passei para outra linha, coloquei o travessão na mesma linha do parágrafo e coloquei a fala do personagem. Arrume-se, pois sairemos em 10 minutos. E aqui é muito importante, pessoal, quando vocês vão colocar o travessão no discurso direto, ele precisa ficar na linha do parágrafo, gente. Olhem só, aqui eu tenho parágrafo, parágrafo e parágrafo, né? Eu não posso colocar o travessão aqui, ó, nessa linha que não está correto. E outra coisa, eu não posso misturar discurso direto, fala de personagem, com trechos narrativos. Aqui eu tenho uma narração. A mãe chamou o filho e disse. Alguém está contando aquilo que a mãe fez. E aqui a mãe fala. Percebam que aqui ó, tem espaço, eu podia ter escrito aqui, né? Até encher a linha. Por que a prof não fez? Porque eu preciso separar fala de personagem com trecho de narrador. Tá bom? 7º ano. Muito bem. E o que é discurso indireto? É o contrário do direto, né? Indiretamente, o que o narrador faz? Ele conta, ele relata aquilo que o personagem já disse, já falou, né? Então, o discurso indireto é o relato feito por um narrador das falas dos personagens de um texto. Olhem o exemplo. A mãe chamou o filho e disse para ele arrumar-se, pois sairiam em 10 minutos. O que eu fiz aqui, perceberam? Perceberam, né? Eu peguei o trecho do discurso direto e transformei para o discurso indireto. Eu narrei aquilo que a mãe disse. Olhem só, a mãe está falando aqui? Não, eu, narrador, estou contando aquilo que a mãe disse. A mãe não fala mais. Detalhe, o que aconteceu aqui? Não tem mais travessão, não tem mais 2 pontos. Ó só, sumiu, né? Ó, não tem mais 2 pontos. Não tem mais travessão. O verbo arrume-se, que estava no presente, passou para o passado.
a mãe disse para ele arrumar-se, pois sairiam em 10 minutos. Perceberam? E agora eu tenho um parágrafo só. Tudo na mesma linha, porque eu não tenho mais fala de narrador e fala de personagem que eu preciso ficar separando, certo? Vamos ter mais alguns exemplos agora dessa mudança, né? Que o nosso objetivo aqui é que vocês saibam fazer essa transformação, que vocês saibam pegar um trecho do discurso direto, mudá-lo para o discurso indireto corretamente, pontuando certo, né? Sabendo tirar o travessão ou 2 pontos, sabendo fazer a mudança dos verbos, mas sem alterar aquilo que foi dito, né? Não pode mudar o conteúdo, tá? Então vejam só. Discurso direto. O menino diz bocejando: que sono, preciso dormir mais cedo hoje. Discurso direto, ó. Diretamente eu tenho um personagem falando. Quem é que fala? O menino. Ó o verbo de dizer, o menino diz bocejando, 2 pontos. Para outra linha, travessão, ó, na linha do parágrafo. Lembram que tem que ficar no parágrafo travessão. Por que a prof não pôs aqui na frente? Porque tem que obedecer o parágrafo. Vou mudar para o discurso indireto. O personagem não fala mais. O narrador, a narradora, conta, relata aquilo que o personagem já falou no discurso direto. Como vai ficar? O menino disse, bocejando, que estava com sono. Estão vendo a mudança do verbo? Aqui ele disse, que sono, preciso dormir mais cedo. Tive que acrescentar palavrinhas, né? Mudar ali os verbos. E precisava dormir mais cedo naquele dia. Aqui ele disse preciso, no presente. Quando eu estou narrando, é algo que já aconteceu, que já passou. Eu tenho que mudar, né, o tempo do verbo. Naquele dia, eu estou contando o que ele disse. Ele disse hoje. Né? Eu vi ele contando, então eu vou dizer, ó, ele disse que estava com sono e precisava dormir mais cedo naquele dia. É só imaginar assim, pessoal, quando vocês vão transformar discurso direto em indireto. Vocês viram alguém conversando, alguém falando, e vocês que presenciaram ali a conversa vão contar para os outros o que aquela pessoa disse, mas vocês não vão imitar a pessoa falando, vocês vão narrar o que o outro disse. Que foi o que eu fiz aqui, né? Se torna mais fácil. E não esquecer, eu posso acrescentar palavras, mudar o tempo do verbo, posso, mas eu não vou alterar o conteúdo daquilo que o personagem falou, tá bom? Compreendendo as mudanças, então, que eu fiz nessa transformação. Então, o trecho do discurso direto apresenta agora só narração. Ele não tem mais fala de personagem. Olhem só tem narração, não tem mais personagem falando. Beleza? Os 2 pontos após o verbo de dizer sumiram. Não tem mais travessão, porque não tem mais fala de personagem. Olha só, sumiu 2 pontos, sumiu travessão. Por que eu vou pôr travessão se não tenho mais personagem falando? Não tem necessidade, certo? Tirei então. Os verbos mudaram do presente para o pretérito, o prof já mostrou para vocês, né? A mudança do verbo preciso no presente, precisava no pretérito, no passado. Então, faço essa transformação do tempo dos verbos, porque eu estou contando algo que alguém já disse, né? Algumas palavras foram acrescentadas ou modificadas para que a narração pudesse acontecer de modo coerente. O que é modo coerente? Que tenha sentido, que soe bem aos ouvidos, que tenha, né, ligação correta entre as palavras. Ok? Foi o que a prof fez aqui, ó. Acrescentei o que estava com sono, né? Acrescentei palavrinhas para que tivesse sentido esse trecho narrativo. Beleza, pessoal? Mais alguns exemplos, então. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou usar o discurso indireto, apenas fala de narrador. Eu vou transformar em discurso direto. Personagem agora precisa fazer uso da fala, precisa falar. Vamos lá.
Vasculhando a gaveta, Lívia indagava onde estavam os documentos que havia ali deixado. Primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês vão transformar discurso indireto para direto, o que tem que fazer? Achar o personagem. Quem é o personagem daqui? Ah, prof, é a Lívia? Sim, é a Lívia. Quem é que vai ter que falar? Ela, a Lívia. Então, eu vou narrar o que a Lívia falou e façam o seguinte quando vocês vão fazer a transformação. Imaginem que vocês são a Lívia, certo? Vocês estão lá mexendo por tudo e vocês vão perguntar para o pessoal que está lá, pessoal, onde é que está os documentos que eu deixei aqui? Alguém pegou? Eu posso colocar palavras a mais. Vejam que quando eu fiz a transformação, eu não fiz igualzinho eu escrevi aqui. Não tem problema, eu posso usar outras palavras? Posso. Mas a Lívia vai ter que continuar perguntando aonde estavam os documentos que ela deixou ali. Isso não pode mudar, tá? Olhem só então. Vasculhando a gaveta, Lívia indaga a todos. O que é indagar? Perguntar. É sinônimo de perguntar. 2 pontos na outra linha, travessão na linha do parágrafo. Não esqueçam, pessoal, tem que ser na linha do parágrafo. E agora a Lívia vai falar. Onde estão os documentos que aqui deixei? Ou como eu disse para vocês, pessoal, onde estão os documentos que eu deixei aqui? Pode ser também, né? Mas o que eu não posso mudar? O conteúdo. A Lívia vai ter que continuar vasculhando a gaveta, vai ter que continuar perguntando para a galera onde é que está o documento os documentos que ela deixou ali, tá? Compreendendo as mudanças, então, deste exemplo. Nós colocamos o 2 pontos depois do verbo de dizer, que não tinha. Colocamos o travessão. Olhem só. Coloquei o 2 pontos, né? Coloquei o travessão. Prof, mas todos é verbo de dizer? Não. Todos é um complemento do verbo indaga, né? Indagar, que é o verbo de dizer. Mas eu precisei do complemento para sinalizar para quem a Lívia fez a pergunta, tá? O trecho está com o discurso indireto, narrador numa linha, e discurso direto na outra linha, com fala de personagem, em parágrafos diferentes. Olhem só, um parágrafo para o trecho do narrador, um parágrafo para a fala do personagem, que é a Lívia, né? Os verbos mudaram do pretérito para o presente. Olhem só. Onde estão, né? Onde estavam é passado. Onde estão é presente. Então, ela mudou os verbos do pretérito, que é o mesmo que passado, para o presente, porque agora é ela que fala, né? Algumas palavras novamente foram acrescentadas, ou tiradas, ou modificadas para que o trecho ficasse com coerência, com sentido, tá bom? Mais alguns exemplos, então. Discurso direto. Eu lhe pedi, volte o mais rapidamente possível. Vejam que tem personagem falando. Quem é que fala? Eu. Tenho 2 pontos, tenho travessão na outra linha, com parágrafo, né, separado para fala de narrador, para fala de personagem. E agora eu vou mudar para o discurso indireto. Eu lhe pedi que voltasse, olha a mudança do verbo, o mais rapidamente possível. Acrescentei o que? Mudei o tempo do verbo e agora eu apenas narro aquilo que eu mesmo disse, né? Muito bem. Mais um exemplo. E esse exemplo aqui, vocês percebam, ele tem uma diferença do exemplo anterior. Qual será? Começa direto no travessão. Isso é diferente. Aqui não começou direto no travessão. Aqui começa direto no travessão. Vocês aceitam um cafezinho? Perguntou-nos gentilmente Dona Susana. Aqui o trecho do narrador está lá no final, né? Então, o que eu tenho que fazer quando eu vou passar para o discurso indireto? Começar por ele, igual eu fiz aqui. Eu não comecei pela fala do narrador, pelo trecho do narrador. Comecei, mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou começar pelo trecho do narrador. Vou reescrever com as minhas palavras
narrando aquilo que a dona Suzana perguntou, mas ela não vai falar mais, certo? Lembre-se sempre disso. Gentilmente, dona Suzana perguntou-nos se aceitávamos um cafezinho. Eu estou narrando aquilo que a dona Suzana disse. Imaginem que vocês viram a dona Suzana lá me oferecendo um cafezinho, eu e mais uma amiga, né? E aí vocês vão contar para uma outra pessoa lá, ó, gentilmente a dona Suzana ofereceu um cafezinho. Né? Eu estou narrando, a dona Suzana não vai falar mais. Eu vou narrar o que ela disse, tá? Mais um exemplo. Agora do indireto para o direto. Contrário, eu tenho o narrador apenas e vou colocar personagem para falar. O padre perguntou qual seria a sua religião. Quando eu tenho um discurso indireto, qual a primeira coisa que eu faço? Quem sabe? Achar o personagem. Quem é que vai falar? Quem é o personagem daqui? Padre, prof. Isso mesmo. Ele vai falar, né? Onde está o verbo de dizer? Perguntou, aqui vai a 2 pontos. O padre perguntou, 2 pontos para outra linha, travessão. Qual será a tua religião? Ele fala, né? Travessão, na mesma linha do parágrafo, linha separada para fala de narrador, de fala de personagem, sempre. Tá? Mais um exemplo. Com muita segurança, Teresa disse ao Dr. Carlos que a cirurgia dele fora um sucesso. Deixa um pouquinho maior agora, tá? Quem é a personagem daqui que vai falar? Quem? A Teresa. Com quem ela vai falar? Com o Dr. Carlos. O que ela vai dizer para o Dr. Carlos? Que a cirurgia dele foi um sucesso. Então imaginem que vocês são a dona Teresa, vocês vão falar com o Dr. Carlos e vão comunicá-lo que a cirurgia dele foi um sucesso. Vamos ver como é que pode ser feito isso. Dr. Carlos, disse Teresa com muita segurança, a sua cirurgia foi um sucesso. Vejam que aqui usei o recurso que eu mostrei lá, né, uns slides atrás. Eu comecei direto com a fala da Teresa. Eu podia ter feito o contrário, eu podia ter feito assim. A dona Teresa disse para o Dr. Carlos, 2 pontos na outra linha, travessão. A tua cirurgia foi um sucesso. São formas diferentes de se fazer o uso do discurso direto. Eu posso começar com a fala direta do personagem. Aí eu preciso pôr o travessão. Disse Teresa com muita segurança. É o trecho do narrador. Travessão de novo. A sua cirurgia foi um sucesso. Fala da dona Teresa. Quando eu uso esse recurso depois da fala do personagem, um trecho narrativo, eu preciso isolar, separar esse trecho narrativo da fala do personagem com travessão, que é isso que eu fiz aqui. Olhem só. Dr. Carlos, quem fala isso aqui? Dona Teresa. Disse Teresa com muita segurança. Quem fala isso aqui? Narrador, ele conta. O que quer dizer com segurança? Ela, ó, Dr. Carlos, ela está falando com segurança, não está com dúvida, né? Quem sabe foi um sucesso, quem sabe não foi. Ela está segura. A sua cirurgia foi um sucesso. O que é esse trecho? Fala da Teresa de novo. Então, é isso que a prof está mostrando para vocês. Se vocês querem alternar fala de personagem com narração, com fala de personagem, tem que isolar com travessão, tá bom? Eu, sinceramente, acho mais fácil fazer assim, né? Começar com o trecho do narrador e depois pôr o personagem para falar. Mas pode fazer assim também, né? Fazer essa alternância. Mas corre o risco de repente, fazer algo incorreto ali com o uso dos travessões, tá? Mas pode ser também. Vamos revisar, então, o que é que nós vimos na nossa aula. Nós aprendemos que o discurso direto é o trecho com fala de personagem, tem verbo de dizer com 2 pontos, tem travessão para usar, né, para sinalizar fala de personagem, texto em primeira ou segunda pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu, segunda pessoa, tu, né? Tem o predomínio dos verbos no presente, porque geralmente a pessoa que fala usa os verbos no presente, né, o personagem. E o discurso indireto, como é que eu tenho lá? Quais são as características que ele tem?
narração da fala de personagem, né? Não tenho mais o personagem falando, tem o narrador contando o que ele disse. Não tenho mais 2 pontos, a ausência do 2 pontos, né? Depois do verbo de dizer. A ausência do travessão, por quê? Porque eu não tenho mais fala, né? Não tenho mais travessão. Geralmente se usa a terceira pessoa gramatical, ele ou ela, eles ou elas, né? Eles falaram, ela falou, ele disse, ele retrucou. Eu estou contando, né? O que alguém já falou. E predomínio dos verbos no pretérito. O que é pretérito? Passado, já que eu conto algo que já foi dito, que já aconteceu, tá? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Com essa revisão nós vamos finalizar a aula. Não esqueçam, sempre tem atividade para fazer sobre o conteúdo, tá bom? Ficaram com dúvidas? Retomem a aula, assistam novamente e façam a atividade com segurança, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.